Boa noite a todas, todes e todos. Me sinto em casa, né, ao ver todas as carinhas, né, conhecidas, né? Hoje nós temos um encontro, um evento falando sobre um tema muito relevante para a gente, né? Meu nome é Sirlene, eu sou psicóloga, psicodramatista, atualmente atuo exclusivamente na clínica, sou uma mulher negra, de cabelos crespos e grisalhos, eu insisto em falar dos grisalhos, né? E eu quero ter o prazer de passar a palavra para a Adriane. Aqui é boa tarde ainda, né? Estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou a Adriane Lobo, psicóloga também, psicodramatista. Junto com a Sirlene, nós formamos o projeto das Pretas e nós temos o prazer imenso de receber o Lúcio, né? Lúcio Ferracini. Todos nós fazemos parte do grupo de estudos étnico-racial e psicodrama, coordenado por Maria Célia Malaquias. Estamos aqui todo mês fazendo lives, aulas, porque a nossa pretensão é trazer o letramento racial. Então, são todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Lúcio, muito obrigada, é uma honra tê-lo aqui conosco. A palavra é toda sua. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado por estar nessa casa, nesse espaço, nesse santuário, espaço de reflexão, de troca e de movimento com ação. Né? Eu estou um homem de 54 anos, meus cabelos é um misto de preto que vai grisalhando, tem uma barba que já está de grisalha para embranquecendo, com muita satisfação, porque só tem um jeito, acho que tem alguns outros jeitos que aí são piores, da gente não passar por esse processo, a gente partir antes, né? Mas eu insisto e quero ficar por aqui, o tempo que for possível e necessário, né? Até para compartilhar de momentos como esse. Estou em São Paulo, onde faz agora 17 graus. Estou psicólogo, psicodramatista também, como a Adriane já bem colocou, e um dos nossos pontos de encontro é no Quilombo da Malaquias. Né? E aqui entendo que é mais um braço, mais um quilombo, mais um espaço de refúgio, resistência e acolhimento. E é por esse lugar que a gente vem aqui essa noite. Agradeço muito o primeiro contato, tive, salvo me engano, aqui com a Sirlene, e aí quando ela comentou deste convite, eu fiquei pensando o que eu poderia ofertar enquanto possibilidade de discussão, reflexão, para esse espaço que se chama Das Pretas. Um espaço com uma... Aqui está 27 agora. 27, aí o Raimundo, 10 a mais do que nós aqui. Um espaço que traz um protagonismo no seu nome feminino mais do que necessário, mas o que eu, do meu lugar social, do meu lugar de fala, poderia contribuir. E aí olhei para mim externamente e internamente e achei que este tema, que envolvesse a masculinidade, era algo de compartilhamento. Tanto é que eu abdiquei de tentar trazer um PowerPoint aqui, né, um PPD, um PPT aqui, porque eu queria configurar mais um espaço de discussão com base na minha experiência e também nos meus estudos. Então, é desse lugar que eu gostaria de ofertar aqui a nossa conversa, a nossa discussão. Né? Alguns colegas aqui já conheço de olhar, de nome, ao menos de nome, né? Sérgio é uma pessoa nova para mim. O Raimundo já conheci, né? A Silvana também já conheço, a Beth. Me fala algo a respeito de ti, Sérgio. Se você já é da casa aqui, está vindo a primeira vez. Está fechado o teu áudio, Sérgio. Carlos também, companheiro de jornada de Minas Gerais.
Olá, boa noite a todas, todos e todas. Eu sou Sérgio, branco, cis, hétero, barba branca e cabelo também caminhando para a mesma cor da barba, né? Mas ainda falta um pouco. Lúcio, primeira vez que eu estou vindo, não conheço aqui, eu estou olhando assim, que eu reconheça ninguém. Então é a primeira vez que eu vejo vocês, muito prazer. Eu recebi o convite num grupo que, em algum momento, eu dei esse grupo, era um grupo de comunicação não violenta, eu sou mediador, e era uma aluna, uma, 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 uma participante, uma mulher preta também, que botou lá um anúncio, e aí eu achei que tem tudo a ver com esse momento, vim aqui conversar um pouco e ouvir também, e estamos aí. Tá bem, bem-vindo. Abri Obrigado. aqui para o Sérgio, que intuitivamente também me deparei aqui com o olho no olho, e acho que acertei ali, de trazê-lo como convidado aqui para a gente também. Mas, independente, alguém gostaria de ter uma fala, de se apresentar, falar um pouco o que te traz aqui? Eu digo isso se alguém gostaria, porque eu acho que assim, é até meio que petulante da minha parte ficar convidando quem já é de casa, né? Para poder se colocar. Né? Josi fazia tempo que não via, Silvânia também. Eu sou Silvia, Olá, sou Silvia. psicóloga também, psicodramatista. Adriane me convidou, amiga de longa data, de longa jornada, temos consultório juntas também. E estou aqui para aprender um pouco mais, né? Conhecer. Conheço pela Adriane, né? Pela Sirlene, que eu já participei de outros momentos com ela e sigo-a nas redes para aprender, né? Uhum. E eu acho que o meu desafio é justamente esse, sair do núcleo daquilo que eu sei para aquilo que eu desejo conhecer. É por aí. Tá bem, obrigado, Silvia. Gratidão. Ninguém mais gostaria? Meu nome civil, Raimundo Nonato Lima, eu faço questão de dizer porque eu tenho um nome social, Rayang. E sou psicólogo, psicodramacista, e estou na fase do aprendizado com os mais experientes dentro do psicodrama, que buscando o conhecimento cada dia mais para poder melhor atender na clínica e atender também, que eu faço um trabalho na delegacia, na PC Civil de Brasília, com as mulheres que passam por violência doméstica, sexual, todo tipo de violência. E é um trabalho muito árduo, mas, graças a Deus, eu estou lá e estou conseguindo fazer o acolhimento dessas mulheres que chegam na PC. E isso é muito gratificante, mas para isso eu preciso, com os experientes, com essas cabeças brancas igual a minha, mas já estou mais experiente no psicodrama, e isso é fantástico estar com você, seu Lúcio, que é experiente, Sérgio, que eu não conheço, estou conhecendo agora, mas todas são bem experientes todos. Muito obrigado e essa noite seja de um aprendizado melhor para a minha vida. Obrigado, Rai. Bem, a palavra fica aberta para um diálogo. Então, a qualquer momento, alguém tiver alguma contribuição, em forma de experiência, em forma de pergunta, em forma de reflexão, fique aberto para isso, né? Lúcio, eu só quero falar que eu estava ouvindo a música do Tiago Jorge, que ele canta sobre a masculinidade e ele se colocando nessa música, eu fico a pensar, eu acho que você vai trazer uma boa palestra sobre essa questão da masculinidade, porque nós temos várias masculinidades.
e a pior de todas é a masculinidade cristã. Tá. Essa pesa. E então, pensando nisso, eu pergunto para você e para todo o grupo, né? Quando vem a palavra masculinidade, que outra palavra vem junto com ela para você? Uma palavra apenas, quem quiser puder contribuir na fala, no escrevendo. Masculinidade, o que vem junto? Para mim, Lúcia, boa noite a todos. Boa noite, Josi. Para mim, vem machismo. Machismo. Quem mais? Tóxica. Tóxica. Privilégio. Privilégio. Agressividade. Violência. Violência. Eu acho que é a dor da afirmação, Sérgio. Os homens, quando querem essa masculinidade, eles estão nessa dor de se autoafirmar como macho. Ele é o macho alfa. Olha só, veio dor, veio alfa, né? Veio afirmação. Eu fiz esse exercício para vir para cá. Especificamente, eu já fiz em outro momento, mas fiz para vir para cá. E algumas palavras que me vieram: força, conquista, falo, pênis, pelos, certezas, poder, liderança, patriarcado, agressividade, testosterona, individualismo, interesse, lucro, vitória, superioridade e heteronormatividade. Foram as palavras que vieram me pipocando. E eu vi, a coisa está mal, né? A coisa está mal porque esse termo é associado a tudo de pior, a tudo que tem que ser exterminado, extirpado mesmo, porque ele produz, então, uma necropolítica. Ele produz a morte, né? Ele não traz vida para ninguém. Não traz vida para quem é vítima, o trabalho que o Raimundo desenvolve, o trabalho que, de repente, o Sérgio, pelo que falou, mediação também. Então, assim, alguém é vitimizada. Vou falar no feminino, porque geralmente, se alguém vitimizada, é uma mulher, na sua grande maioria. E eu fiquei pensando, gente, e para onde é que foi elementos como a fragilidade? Numa associação com masculinidade, onde é que ficou a fragilidade? Para onde é que ela foi? O choro. Né? A tal frase tão emblemática, né? Menino, não chora, né? Ela caiu de moda, talvez, mais ostensivamente, mas não de valor. Ela não está mais no marketing tão forte como a gente ouvia em outros momentos, mas não deixou de existir. Para onde foi a leveza? Para onde foi a intimidade? As dúvidas, né? E os medos? A Silene me mandou uma pesquisa que ela fez, um certo enquete, e uma das coisas era alguém falando que tinha interesse até de estar aqui conosco, né, de como é que eu educo meu filho, né? Como é que eu levo isso? E uma outra que era contadora de história. Alguém falou que tinha, olha, eu faço contação de histórias, né? E me veio uma história na minha cabeça, né? De repente até autoral, não sei muito bem. Me vem que é como se era uma vez esses primeiros elementos que nós trouxemos aqui, que são nocivos, que prejudicam a vida e as relações. E estes outros, que eu mencionei agora, fragilidade, leveza, choro, intimidade, dúvida e medo, como se eles tivessem sido banidos. Eles não faziam mais parte do território, desse planeta da masculinidade. Mas que um dia, aquilo que é banido, que é reprimido, que é colocado embaixo do tapete, ele se rebela. Então, esses sentimentos se rebelaram contra o abandono, e voltaram para se vingar. E nós, homens, não soubemos o que fazer com eles. Não soubemos como lidar. Aliás, até soubemos e lidamos com violência. Seja a violência ativa, essa que a gente fala, que se traduz muitas vezes em feminicídio, por exemplo, ou a violência passiva. Quer ver uma forma que eu acho que ia ser sutil disso, né? Quando quem trabalha em escola, ou mesmo quem tem filhos em escolas, né? O nome da reunião é reunião de pais. E quando você olha, o que você encontra é uma reunião de mães, geralmente. Eu trabalhei 25 anos em hospital
e nos últimos 5 anos desses 25 em hospital de cuidados paliativos, com população idosa. Que tem uma legislação que tem todo o direito de ter acompanhante em horário permanente, né? 24 horas. E você viu os cuidadores, sejam eles familiares, sejam eles contratados por famílias, também, na sua grande maioria, mulheres. Né? Então, essa também é uma forma passiva de violência, quando parece que isso não é função masculina. E aí eu vou reviver a minha história, eu de criança, daqui a pouco vou falar um pouco das griots, quando é que entra isso no meio da conversa, mas eu me lembro de ouvir uma que essa eu não consideraria uma griot, né? Eu de criança, brincando com os meus primos, e ela comentou, menino tem que ser bruto. E aquilo caiu tão forte na minha cabeça e no meu coração naquele momento, porque eu não era bruto. E não era uma coisa só de uma vantagem. Naquele momento nem era uma vantagem, né? Porque os meninos eram brutos, né? As brincadeiras eram muito físicas. Tinha uma brincadeira chamada Mãe da Mula, desculpe. E que você tinha, às vezes, que pular em cima do outro, deslocar o braço de um certo movimento, e não tinha tanta força assim. Então, talvez até pela minha constituição, pelos meus agenciamentos, aquilo que me constitui, aquilo me causou muita estranheza, mesmo sendo uma criança. Eu não me identificava com a definição de que meninos tinham que ser brutos. Como também eu vi ao longo da minha vida de criança, então assim, a educação é a formação deste homem e de vários outros homens, que os responsáveis pelas meninas tinham que segurar suas cabritas porque os meus bodes estavam soltos. Ou seja, a rua, o mundo, era o lugar do homem. Então, isso vai formando essa masculinidade que vocês estão aqui colocando, né, por um viés, que é até chamado de masculinidade hegemônica, né, que legitima, masculinidade hegemônica, essa que legitima as ações masculinas e que depois os meninos grandes aí vão crescendo e causando barbaridades nas casas, nas famílias, no Senado, no Congresso. Né? Tem uma música muito típica aí, né, Raimundo? No Senado, sujeira para todo lado. E aí vão fazendo isso em lideranças de países, em tarifações, né? Vão se tornando senhores da guerra. Agora, como antídoto para isso, e como acho que zona de respiro, eu vou trazer uma cena com um psicodramatista que fez um caminho reverso, recente, uma boa cena. Fez um caminho reverso na minha cabeça e eu me senti acolhido como homem para poder existir e pensar diferente. Talvez muitos de vocês já tenham visto um diálogo entre o humorista Paulo Vieira e o Mano Brown. O Mano Brown, se não viram, eu convido que assistam. O Mano Brown tem um podcast, né? O Mano Brown do Racionais tem um podcast que recebe várias pessoas, que também tem aí um trabalho como aqui o das Pretas, que vai com a questão do letramento. E ele recebeu aí esse humorista, o Paulo Vieira. E eu até fiz umas anotações assim, das falas que eu acho que são muito fortes e merecem serem ditas mesmo na íntegra, né? Nesse encontro, eles estavam falando sobre diversos assuntos, né, como autoestima, saúde mental, isso ficou não muito presente. Em um determinado momento, o Paulo Vieira, 2 homens negros, tá? Eles se colocam ali e o Paulo Vieira, então, pergunta para o Mano Brown se o Mano Brown... Falou assim, olha, pergunta não afirma, você não está feliz quando você atravessa por tudo que a gente atravessa, como homens, até para chegar aqui nesse topo, né, de reconhecimento e valorização. Não dá para estar feliz, não dá para estar funcional. E por isso, a psicoterapia é fundamental para a gente. E o Mano Brown, então, olha assim, tanto quanto desconfiado, e fala, é difícil confiar as suas fraquezas para alguém, cara. Ele fala desse jeito. E o Paulo Vieira continua dizendo, por isso é importante que um outro, como eu, que um negro te fale que é importante, porque de tudo que a gente passa para se constituir como pessoa, como homem, você não sai ileso de onde você saiu.
Então, com essas vivências, não dá. E ali foi um dos raros momentos que eu me vi sendo acolhido também enquanto homem. Eu não me lembro de ter grandes espaços masculinos para esse tipo de coisa. Então, ali foi um dos raros momentos que eu mesmo aqui, Lúcio, sou psicólogo, tal, mas como pessoa que eu senti que houvesse um espaço de homens masculinos, de homens ali, trazendo a questão das suas fragilidades. Eu fiz uma faculdade de psicologia, predominantemente feminina, e eu encontrei muito poucos pares para poder conversar. Eu encontrei a sensibilidade feminina. Agora, as mulheres, por exemplo, é muito comum se reunirem em roda, simbolicamente falando, e comentarem: menina, preciso marcar meu Papa Nicolau. Você não marcou? Então, assim, essa conversa eu escuto, né, com muita fluidez. Agora, é raríssimo, quase zero, uma conversa assim: ô Sérgio, eu preciso marcar meu exame de próstata. E o Sérgio: puxa, eu também, cara, sabe que eu preciso marcar? Sabe que tem meu... Assim, se acontecer aqui essa conversa, é raridade. A conversa funciona mais assim: então, Rai, já recebeu a dedada? A gente tem que usar palavras assim. É isso mesmo. Não é humor? O humor é uma coisa que a gente pode acessar quando a gente quer e quando a gente não quer. A gente muito mal fala, e quando fala, tem que ser com essa linguagem. Tem que ser com piadinha, porque a gente não suporta. Conclusão disso, a gente morre mais cedo também por esse motivo. Não é à toa, você vai ver que tem mais mulheres velhas vivas do que homens velhos. Um dos aspectos, acho que não buscar uma coisa de causa e efeito, que a vida não é tão simplória assim, mas um dos motivos é que nós, homens, não nos cuidamos. E aí, além de não cuidar e não viver com qualidade, de morrer antes, ou de ficar ainda doente antes de um momento que poderia estar mais saudável, a gente também dá trabalho. Então, o nosso adoecimento, a nossa morte não afeta só a gente, até porque o envelhecimento, a morte, é um fenômeno social. Eu vou dizer que ninguém morre sozinho, ou não deveria. Ah, mas eu morri, só eu que morri. Só o Dalmiro Bustos que morreu. Dalmiro Bustos, para quem não conhece, é um psicodramatista argentino que faleceu essa semana e tem causado uma grande comoção no movimento psicodramático geral, mas sobretudo do Brasil. Então, estou dando esse exemplo para mostrar assim, olha, mas não foi ele que morreu? Quantas pessoas não estão impactadas? Quantas pessoas não estão mexidas? Silei, quando entrou aqui e falou, está indo muita gente, eu desconfio que tenha pensado nesse também. Né? Então, assim, estou dando só uma ilustração concreta de como uma morte, um adoecimento, não afeta somente a pessoa. Afeta a todos nós. Né? Então, assim, encontrar esse espaço de diálogo de dois homens públicos ainda falando, né, e falando ainda num canal digital, onde os canais digitais têm, por vezes, muito mais a função de ostentação, né, de venda da artificialidade, eu acho que é um sinal de refúgio, é um sinal de mudança. Me deixa mais esperançoso de olhar, né? Por quê? Porque eu entendo que é esse o espaço que nós precisamos ter, aprendendo, sobretudo, com o exemplo feminino, porque isso acontece. Né? É como se sentássemos em volta de uma fogueira para se reunir, para desabafar, para ouvir e falar. Né? Não precisamos ter certeza, até porque não temos. Só que nós somos forjados como homens a ter certeza. Ser um lugar de aprendizagem, né, onde eu aprendo com esses momentos, como esse espaço aqui das pretas. E aí eu começo a invocar alguns lugares de refúgio, que a gente pode também trazendo um pouco, e começando essa conversa também de associar a masculinidade reinventada com o apoio das griots. Então, estou dizendo que um caminho é a gente poder sentar homem e conversar, dialogar. De verdade, olho no olho. Despido desses termos que vocês falaram no começo. É um processo, é difícil, mas é extremamente necessário. E eu trago um outro exemplo na linha desses espaços de refúgio aqui, como das pretas, e de aprendizagem, então, que a masculinidade precisa ter com o feminismo. Eu faço parte de um grupo de estudo sobre teatro do oprimido.
Teatro do Oprimido, para quem não conhece, ele começou no mundo, na verdade. O teatrólogo, o químico, eles formam em química, o químico que virou teatrólogo chamado Augusto Boal, carioca. E ele desenvolveu um teatro do oprimido e devido a um processo também masculino chamado ditadura no Brasil, e aí quem liderou, quem bateu, quem matou foram homens, né? Ele é exilado, ele foge, ele tem que sair do Brasil e levou para a Argentina, para o Chile, para a Europa, hoje na África, o teatro do oprimido. Um dos grandes, Augusto Boal faleceu, e um dos grandes nomes do teatro do oprimido hoje, principalmente dessa origem, que trabalhou com ele, chama-se Bárbara Santos. A Bárbara Santos é uma brasileira, carioca, negra, que mora também em Berlim, que leva também o teatro do oprimido lá, né? Ela, então, desenvolve o teatro do oprimido, mas ela cria algo que no movimento é chamado revolução dentro da revolução. Ela tem um método que ela desenvolve que se chama teatro das oprimidas. E por que isso? Por que essa mudança? É só uma semântica? Ela fala, não. Eu trago como... Eu avanço do teatro do oprimido que eu reconheço, que eu valorizo, mas lá é do homem. E é do homem individual, né? Porque é do oprimido. Aqui não. Aqui a nomenclatura já coloca de incluir esta mulher, de incluir essa pessoa, mas a gente pensa como mulher aqui no coletivo. O homem, geralmente, na origem, vai pensar no individual. Né? Então, isso é uma concepção diferente. Isso é uma concepção de já ir causando mudanças. Né? Isso é um pensamento, para mim, de uma griot. Né? E aí, por que esse termo griot? Né? De onde é que nós surgimos? Eu, quando falei assim, vou ficar falando desse meu lugar social, que é um termo que o teatro do oprimido usa. Né? Então, assim, eu não posso falar como mulher. Eu tenho que ser solidário, eu tenho que ser empático, né? Com aquele outro, aquela outra que não sou eu. Né? Mas eu não consigo ser como tal. Quer ver um exemplo? Eu nunca vou ter condições na minha pele, no meu corpo, de saber, de viver, de experienciar o que é uma gravidez. O que me dá é ser companheiro, respeitoso, participativo, apoiador, mas não dá, eu não tenho essa dimensão, esse alcance do que é. E aí, então, eu pensei que eu conseguiria vir aqui deste meu lugar social de quem eu sou. Deste meu lugar de fala. Aí vamos dizer, então, peraí. Então, a Silvana, que é uma mulher branca, não pode ter fala sobre as temáticas raciais, que não sejam diretamente das pessoas brancas. Ela tem e deve ter. Só que é deste lugar de mulher branca. É dessa concepção. Né? Então, trazendo para cá a masculinidade no grupo das pretas, eu fui invocar aquelas que me ajudassem a falar, que eram as griots. E aí a Silene, até nas apresentações, fez uma pesquisa muito, muito importante, né? Que é um termo que surge de pessoas sábias. Você estava falando de pessoas sábias, né? Me sinto honrado, mas ainda tem muito caminho para galgar isso. Mas os griots, então começa com esse masculino, são pessoas sábias da África e que eram detentores da memória da ancestralidade, da memória histórica. Eram guardiões da memória. Este é um lugar dos griots. Aqueles que não deixam despercebidos e desmerecidos. Né? Os griots, então, nascem ali, mas eu não vou falar da África, eu vou falar dessa diáspora, de como é que isso se chega aqui, de como é que isso chega na mediação, como é que isso chega no consultório, como é que isso chega nos nossos trabalhos, né? Então, assim, chegou para mim aqui em São Paulo, esse lugar frio, que é frio, sim, quando eu ouvi falar, isso tem pouco mais de um mês,
que estávamos em comemoração dos 40 anos do Movimento Negro Unificado. Não dá muito para ver aqui o livro. O Movimento Negro Unificado lançou este livro, que se chama o primeiro livro de griot do MNU. Eles estão rodando o Brasil, lançando este livro. É um livro de memória dos griots. Como é que foi o ponto de largada disso, gente? Há 40 anos atrás, jovens, não eram esses idosos e velhos sábios que são hoje, viu, Raimundo? Eram jovens que estavam lutando para que pessoas negras tivessem espaços de diálogo, de reconhecimento e de respeito. E eles fizeram uma manifestação nas escadarias do Teatro Municipal aqui em São Paulo. Então, isso são os 40 anos desse trabalho. E este ano, essa manifestação comemorativa não foi nas escadarias. Estas velhas e velhos, e toda a comunidade, eu pude fazer parte, então, como participante, nós entramos no Teatro Municipal e o evento ocorreu no Salão Nobre. Antes de subir as escadarias do Municipal para o Salão Nobre, teve uma disputa de hip-hop na porta, com jovens. Então, Rai está falando, quero aprender com os mais experientes, né? Esses têm uma experiência, e ao mesmo tempo também a gente se permitir aprender com os que têm menos quilometragem, porque trazem também os ventos novos que talvez tem hora que nós mais velhos estamos viciados. A gente chama aqui, né, Rai, você falou do psicodrama, a gente chama de conservas culturais, né? Tem hora que nós trazemos, só nós temos a detenção do saber absoluto, né? Nós temos a experiência mesmo. Mas é tão bom poder aprender, e acho que essas mudanças, esses ventos, esses sopros de ventos de novidade, a gente deve muito à juventude também, né? E poder dialogar com isso. Então, e nesse momento, que estávamos todos dentro do Salão Nobre do Teatro Municipal, foram chamados as griots e os griots. E aí tinham, eu não lembro agora o número, mas era um número muito grande, pelo menos 15, mais de 15. E aí foi que eu pude enxergar as pessoas que me possibilitaram estar no Salão Nobre naquele momento, e todas aquelas pessoas ali, né? Então, é esse lugar da sabedoria, esse lugar da ancestralidade, da Sankova, que é olhar para trás, para me espelhar no meu retrovisor, mas caminhar para frente, para o futuro, para o presente e para o futuro. E aí, eu estou falando que, então, como antídoto para a masculinidade, essa que nós falamos aqui, que é tóxica, que é nociva, né, é a gente poder se reunir, os homens poder se reunir entre si, como as mulheres também fazem, compartilhar a sua dor, se desfazer desse lugar de grandes sabedores e seguros de tudo. É aprender também que é um processo natural, geralmente é o primeiro olhar que a gente tem, é para uma mulher, quando a gente nasce, e resgatar esse contato de aprendizagem nessa trajetória. Né? E também agora aqui um outro elemento que eu quero trazer é aprender com essas griots. Eu acho que se eu perguntasse aqui para vocês, se vocês têm griots, mulheres sábias na trajetória de vida de vocês, começaria pela família. Quem são as pessoas que você tem gratidão? Estejam fisicamente hoje do seu lado ou não? Quem são as pessoas importantes? Quem são pessoas que te ajudaram a chegar até aqui com exemplos de vida? Quem são pessoas fora da sua família também? E aqui eu estou convocando nesse momento, fazendo um recorte, sim, quem são as mulheres? Eu tenho em especial minha mãe, que é viva, que é presente, que é uma costureira, chamada Luzia, e que vejo que os meus trabalhos de psicodrama, inclusive esse momento que não estou usando nenhum método psicodramático ativo, né? Não estamos construindo uma cena, né? Mas estou usando aqui a filosofia de perguntar, de querer também ouvir, de incluir quem eu acho que está chegando agora. Né? Então, assim, eu me sinto fazendo uma costura com retalho. Isso aprendi com a minha mãe. Não sei costurar fisicamente, mas sei sim colocar um botão numa camisa, não passo aperto. Né?
Se cair um botão, eu sei me virar, assim, né? Mas assim, não consigo fazer uma roupa, costurar uma roupa, usar uma máquina de costura, eu não sei fazer, né? Mas assim, me lembro que até levava um kitzinho de linha, agulha, no meu trabalho. Uma vez uma colega precisou de uma, ela foi procurar para as mulheres, né? Alguém tem uma linha, uma agulha? E as colegas não tinham, e eu tinha, né? Então, assim, isso eu aprendi com a minha mãe. Eu preciso até aqui resgatar uma coisa. Meu nome é Lúcio Guilherme Ferracini. Vejo que a maioria de nós aqui, né, salvo a Beth, que põe o nome inteiro. Meu nome do meio, Guilherme, é em homenagem à minha bisavó Guilhermina, que veio de Minas Gerais, né, que conviveu com pessoas escravizadas. Eu não tive contato, né, e a recordação que eu tenho das memórias é que era uma pessoa amorosa, uma pessoa forte, presente, marcante na vida das pessoas. Então, gente, eu convoco e trago para essa nossa conversa também a gente poder resgatar quem são as pessoas, e nesse momento, quem são as mulheres significativas das nossas vidas. E que ensinamento nós temos. Se fosse um trabalho de psicodrama, poderíamos fazer esse trabalho aqui, uma reflexão, começaria talvez com um psicodrama interno, pensando, depois a gente ia se dividir em pequenos grupos, e depois criarmos cenas em relação a isso. Esse seria um formato de trabalhar aqui com vocês. Eu falei de duas aqui que são pessoas importantes na minha trajetória de vida pessoal, mas que desembocam nos meus diversos papéis. Aqui no psicodrama, Sérgio, a gente fala que a pessoa ela é formada por papéis. Então, eu falei aqui do Lúcio Filho, do Lúcio Bisneto, né? E estou falando o quanto ele me ajuda no Lúcio psicoterapeuta, no Lúcio psicólogo, né? Então, são esses papéis que vão me forjando e me formando. Que outras griots, então, eu posso convocar que podem ser nossas, não só minha? Tem uma muito especial, eu vou falar de algumas, né? Tem uma muito especial chamada Neuza Santos. E que muitos de nós aqui a conhece, sobretudo por uma grande obra que ela tem chamada Tornar-se Negro. Onde ela vai dizendo que nós vamos nos tornando aquilo que a gente é, com um foco muito mais na questão étnica-racial ali. Porque até então, isso não existia. Não é nem que não era valorizado. Não existe, não é gente. Porque quando eu sei que a Adriane é a outra para mim, é a outra pessoa, é a outra mulher, é a que vive na terra do Sobá, né, que é um prato típico ali de Campo Grande, eu estou reconhecendo que ela é diferente e que ela existe, que ela não é um molde, um contorno para mim. A masculinidade dessa que a gente falou, a pessoa, na melhor das hipóteses, o outro é um molde para me servir, subserviente. Mas o que a Neuza Santos coloca nesse momento, nem outro não era. Era uma coisa. Então, por isso que não tem nenhum problema bater, prender, não reconhecer o respeito com essa pessoa, porque não existe o outro. Você é uma mercadoria que eu comprei. Então, existe toda uma lógica que sustenta esse tipo de coisa. E a Neuza Santos, quando fala no livro, na capa do livro, Tornar-se Negro, está fazendo essa denúncia, nos convoca para olhar. Nos convoca para olhar, e eu que comecei a apresentação e me migrei, né, quando a Cirlei coloca, olha, tenho cabelos grisalhos, né, e reconheço, e sorrio com esses. Respeite meus cabelos brancos, né? Chegou a hora de falar, vamos ser francos. Então, assim, aí vem também esta música, que eu começo também a me identificar e ver que existem lugares que eu me enxergo, e que é belo. E que o belo não é apenas uma única referência. O belo não é uma única cor. Que é bonito o arco-íris, com essas diversas gamas. Neuza Santos traz isso. Que não temos, então, um único caminho, uma única verdade. Aí eu vou convocar, Rai, que você falou das experientes, né? Eu vou colocar uma que para mim é muito experiente, mas de idade ela é nova, né? Não sei, deve ter 50 e poucos anos, imagino eu. Falei da brasileira Neuza Santos, agora eu vou chamar aqui a nigeriana Chimamanda Adichie.
que ante tantas obras que ela tem, eu convido vocês a olharem, tem uma obra que é fácil, é uma obra porque é um livro dela, mas ela tem aquelas palestras lá escrito TED, lá, do TED, que se chama O Perigo de uma História Única. Se você não conheça, vale muito a pena você jogar aí. Tem um livro e tem aí essa entrevista. O que ela traz ali? Que ela foi forjada em reconhecer, aliás, ela foi forjada num processo de respeito e educação. Que ela conviveu com um homem que não correspondia, que era o pai dela, a essa masculinidade que nós estamos falando aqui. E ela entendeu que o mundo era aquilo. Quando ela teve a oportunidade de sair do país dela e estudar, ela era vista como um ET. Né? Como é que ela tinha aquelas capacidades? Como é que ela podia ter um nível de inteligência, de articulação, de diálogo, como qualquer outra pessoa daquele feudo estadunidense, no caso, né? Que assim, mas eu penso, eu sinto, eu falo, né? Eu moro em casa como vocês, né? E daí ela vai falar assim, olha o perigo da verdade única. Olha o perigo de uma única afirmação. Né? De um único caminho, de uma única história. Né? Aí eu peço licença para convocar um que não é uma griot, mas talvez seja um, né? Me fugiu agora. Darcy Ribeiro. Eu estava ontem vendo uma exposição de Darcy Ribeiro aqui em São Paulo, na PUC, e que ele fala assim, eu fracassei em tudo que eu tentei. Eu queria terminar com a desigualdade, tanto é que lá no Rio de Janeiro tem o CIEX ali, que são espaços assim, é de escola para fazer prova, aquelas coisas chatas que a gente não gosta de fazer prova, ter que... É para isso também, mas é um espaço que vai além disso, que é um espaço de aprendizagem cultural permanente. Tanto é que tem um CIEX que era dentro do sambódromo. Você já pensou em estudar dentro do sambódromo? Você sai, você vê ali a quadra, tal, assim. Então ele falou assim, olha, eu me envolvi com propostas como essa na minha vida. Acabar com a desigualdade, com o machismo. E todas as propostas de igualdade que eu me envolvi, eu vi que eu fracassei. Caraca, mas eu sou muito feliz de não estar do lado dos vitoriosos nesse sentido. De ter visto que a minha vida, eu permanentemente, eu acho que poderia traduzir aqui, eu busquei a mediação, eu busquei o acolhimento. Então, independente aqui se estamos tendo vitórias, e vitórias no estilo mais machista possível, se estamos em processos, eu acho que vale muito a pena. E aí é melhor não sermos vitoriosos, porque esse é um termo bem machista. Né? Tem uma briga estadunidense, né? Então lá o presidente aí, estadunidense aí, ele quando quer provocar muito, ele chama de perdedor. E não só ele, mas esse é o termo. Perdedor é o pior palavrão. É como se fosse criança chamar alguém de bobo. Eu lembro de criança chamar alguém de feio. Chamar alguém de feio é a morte. E numa visão masculina, é isso, né? Você é perdedor, você é campeão ou é perdedor? Parece que tem essa visão binária, né? Que é uma coisa ou outra. E aí acho que eu parafraseio aí Darcy Ribeiro. Eu prefiro estar do lado, então, dos que não venceram, mas de que persiste. Né? Então vem a Chimamanda para dizer, olha, foi ensinado, então, que tem uma forma de ser uma pessoa negra que é distorcida de uma realidade. Foi ensinado também que tem uma forma de ser homem, macho, né? Que é ser alfa. Isso está distorcido de uma realidade. Isso não me define. Isso não me ajuda a respirar e viver. Porque eu só sei de uma coisa. Eu possivelmente posso ser que eu mate, que eu atrapalhe, mate direta, simbólica ou não, mas que eu vou morrer mais cedo por isso. Isso não me permite viver. Uma outra griot que tem me acompanhado no meu processo. Essa já não está mais aqui entre nós. Né? Essa possivelmente... uma linguagem que se tem muito comum entre as griots, assim, já fez a passagem. Ela chama-se Tia Ciata. Alguém já ouviu falar de Tia Ciata? Eu não tinha ouvido falar de Tia Ciata até julho deste ano. Olha lá, a Silvia conhece Tia Ciata. Tem alguma coisa que vocês queiram colocar da Tia Ciata? Não, porque se tiverem, aí também a gente vai construindo junto, né? Tá fechado o teu áudio, Silvia? Tá fechado o teu áudio.
Se for quem eu estou pensando como tia Ciata, é um musical. O legado musical, a organização da comunidade através da música, do samba, da cultura, de trazer a história do negro, né, para a realidade do morro. Não sei se eu estou correta. Exatamente, esse é o ponto central e muito mais. Ela deu oportunidade para Pixinguinha cantar, sabe? Assim, esses jovens talentos que a gente... Então, assim, mas só que a gente já ouviu falar de Pixinguinha, pelo menos. Agora, tia Ciata, uma mulher, olha, é um movimento. Fica nas entrelinhas. Por isso, assim, não, vamos falar das griots aqui, né? Tia Ciata, ela vem da Bahia para o Rio de Janeiro, ela começa... Tem uma mobilização coletiva, é coletivo. Né? Nós homens precisamos aprender esse coletivo. Eu não preciso ficar na minha questão de próstata sozinho. Eu posso compartilhar com outros. E eu tenho uma vivência muito rica familiar de um parente que teve uma questão mesmo de câncer de próstata, e aí podendo compartilhar e podendo encontrar caminhos, orientações profissionais que fossem mais acolhedores. E está melhor, está bem. Agora, imagina essa pessoa se isolar, não ir por vergonha e tudo mais, assim. Vai entrar num sofrimento, vai ter uma perda de qualidade de vida substancial. E não está precisando, né? Então, tia Ciata era essa que veio da Bahia e congregava pessoas e grupos. Entre esses que a Silvia traz, da música. Mas ela fazia outras coisas maravilhosas, tão grandes ou até maiores. Como, por exemplo, foi ela quem trouxe a roupa de baiana para vender cocada, vender quitutes na praça. Isso segundo o que eu aprendi na Fundação Tia Ciata, lá no Rio de Janeiro, por uma convocação espiritual dos orixás, né, da fé dela. Ela teve essa clarividência que ela tinha que usar aquela roupa. Isso depois serviu para a ala das baianas, inspirada nela. Reconhecimento. O dinheiro que foi se reunindo dessas vendas, e conseguia vender bem, porque a comida era boa, porque a apresentação também era boa, né? Era uma influencer de verdade. Né? Ela produzia um conteúdo que enchia a mente, a alma e o corpo. O dinheiro que arrecadava disso, uma parte, ela ajudou, junto com outras baianas, a comprar alforrias. Ela comprou alforria de diversos escravizados. Ela fazia também, junto com um grupo, no psicodrama, a gente teve uma passagem no movimento de psicodramático, nas suas origens com Moreno, que chamava Casa do Encontro, onde, lá com Moreno, ainda na Europa, ele recebia refugiados. Esses estão sendo agora jogados fora, na lata de lixo, sabe? Ele fazia o contrário, ele acolhia, ajudava a tirar documentação, ajudava a procurar trabalho. Por quê? É o boca a boca. Eu prefiro boca a boca que network, mas é tudo igual. Né? Então, assim, era o boca a boca. A tia Ciata fazia isso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui do lado da gente. Né? Então, olha a grandeza dessa pessoa. Né? E eu fui conhecer por também buscar resgatar e mexer na minha masculinidade. Então, como é que a gente ajuda na masculinidade do outro? Né? Como é que a gente ajuda? O Rai falou aí, ó, as pessoas que vêm com dor, né? Vêm com as suas dores. Como é que eu ajudo na dor do outro se eu não olhar para as minhas? O psicodrama não é algo que a gente pensa de fora. Não, a gente pensa envolvido com aquilo. Eu não olho o fenômeno, não olho a dor do outro. Eu compartilho, eu me envolvo com ela. Eu faço um movimento de capoeira. Eu vou para perto da roda e eu me afasto. Né? E esse movimento de onda do mar é que não mantém a nossa saúde. Eu fico imaginando que a mediação, eu tenho que me conectar com esses lados, com essas partes. Se eu tenho mediado, eu tenho as partes se romperam. O todo foi partido. E como é que eu posso ser, enquanto mediador, enquanto psicoterapeuta, um elemento de ajuda? Primeiramente, é não ter ideias pré-concebidas. É não ser um macho alfa, que o Rai falou. Porque o macho alfa, ele sabe tudo, Rai. Ele sabe como é que tem que ser.
O macho alfa, para ganhar a eleição, fala assim, quando eu for eleito, eu vou acabar com a guerra na Ucrânia na minha primeira semana. Só está fazendo mais guerra. Eu vou acabar com a situação de Gaza. É uma das guerras que está morrendo mais civis do que outras. Esse é um modelão de macho alfa. E que, assim, que não é só um problema. Não é só um problema. Porque ele está representando uma grande parcela que votou nele, né? Então, tem muito macho alfa desse jeito, né? Então, como mediador, como psicoterapeuta, se eu for com as minhas ideias já pré-concebidas do que é o certo, eu posso até estar imbuído muito de amor. Ok, Beth? Eu posso estar imbuído muito de amor, mas eu posso fazer atrocidade. Até porque o amor pode dizer mil coisas, assim como masculinidade pode dizer... Amor pode ser traduzido por imposição. A gente pode matar por amor, né? Exterminar por amor. E aí, não é esse o caminho que a gente vem buscar aqui. Né? E uma outra pessoa ali muito próxima, na Tia Seata, ali no Rio de Janeiro, que eu pude prazer de conhecer e convoco aqui para vocês, é a Conceição Evaristo. Do lado da Tia Seata, assim, se andando a pé da Casa da Tia Seata, que é um museu, para a Casa da Escrevivência, que também é um outro museu, se você for bem devagar, bem devagarinho, você gasta 7 minutos. E aí, o que tem a ver a Conceição Evaristo, né? A Conceição Evaristo poderia ter tanta coisa, mas o que tem a ver com a masculinidade, né? Ela tem um livro belíssimo, chamado Canção de Niná para Menino Grande. Por amor, não sei, mas pela religião, né? Porque eu acho, Letícia, que essa palavra amor ela foi tão banalizada que ela adota outros significados. Né? Hoje eu fico pensando, Letícia, se dá para a gente considerar essa palavra com um único significado. Porque eu procuro hoje, Letícia, distorcida, eu procuro hoje, Letícia, saber da pessoa que eu estou ouvindo o que ela está chamando de amor. E aí eu não vou entrar no embate, Letícia, assim, é apenas um formato, tá? Não é o formato, senão eu estou bancando o macho alfa te ensinando como é que você tem que fazer. Eu estou só exatamente, né? Compartilhando a maneira que eu tenho feito hoje, viu, Letícia? Então, assim, se isso é amor para você, se isso é uma verdade para você, eu quero saber se isso está te ajudando a viver ou não. Então, eu não vou discutir a etimologia da palavra com ela para a gente ver, não. Eu quero discutir com você, se você me convidou para conversar, o que efeito essa palavra que você usa está tendo na tua vida. Como aqui masculinidade. A masculinidade, pois é. Então, eu prefiro seguir a linha da Bell Hooks, que é uma outra griot. Né? E tem tudo sobre amor e tem aí também uma biblioteca, Letícia. Acho que a gente pode citá-la com grande parte das obras dela, né? E aí, a Conceição Evaristo vai trazer nesse livro Canção de Niná para Menino Grande, um romance belíssimo. Era para ser a história de um protagonista chamado Fio Jasmin. E a gente não sabe se realmente é o Fio Jasmin que está falando, que toma a frente, ou se são as mulheres. Aí convido que vocês leiam. Mas assim, o que eu posso dizer, Rai, tentando não fazer muito spoiler, que o Fio Jasmin era esse príncipe negro, que até é falado no livro, né? Que se perdeu, e se perdeu por uma dor. Na sua formação, na sua formatação, é como se ele fosse um Lúcio, que tivesse ouvido muito a história que, sim, o menino tem que ser truculento, tem que ser bravo, tem que ser campeão. E não tivesse tido as minhas griots. As minhas griots que, não, o menino fica na cozinha, assim. O menino senta junto, o menino conversa, o menino pode estar aqui com uma agulha na mão. É como se ele não tivesse tido isso. Eu não sei se foi por aí. Mas teve muito sofrimento, porque também não é detalhado, eu não vou fazer spoiler aqui. Mas, assim, é um homem que se perdeu. É um menino grande... Fala, Rai. É um menino grande que se perdeu. Ô, Lúcio, essa masculinidade frágil, hoje que se coloca, como você faz essa colocação nos seus estudos da masculinidade frágil? Então,
para mim, masculinidade é uma coisa só. Eu vou tentar localizar nos meus estudos, por exemplo, se eu estou fazendo uma psicoterapia, né? Reconhecer as dores dessa pessoa. Eu atendi, por exemplo, um garoto que a avó tinha falecido e a mãe comentou, olha, ele se fechou, ele não quer falar com ninguém, né? Falei, tá bom, então com essa informação eu não vou invadir o meu paciente na próxima sessão, mas eu estou com isso em mente. E ele, mais contido, mais calado, comentou que aí tinha falecido a avó, mas ele não queria falar com ninguém sobre isso, né? E eu perguntei por quê. Ele demorou e falou, porque ele não queria ser visto como frágil. Então, assim, eu acolhi, eu falei, e assim, como é que não dá para nós, o que eu usei, como é que dá para, vou chamar ele aqui de Virgínio, como é que dá, Virgínio, para nós não sermos frágeis? Então, eu me coloquei como um homem frágil ali com ele também, em volta da fogueira, dizendo para ele assim, como é que dá para nós não sermos frágeis quando a gente perde alguém que a gente ama? Eu estou trazendo uma outra perspectiva. O que ele vai fazer com isso é com ele. Né? Mas ele está vendo um homem, né, de barba no cavanhaque super branca, cabelo também, que assim, caraca, acontece isso com ele? Ele faz. Então, eu estou dando já um chute na verdade única que ele tinha na cabeça dele. Né? Então, assim, o que a gente faz, eu vou, né, por essa linha, pela linha do compartilhamento, e não da imposição da verdade. Senão eu abro o PowerPoint ali no momento de acolhimento, estou dando lição de moral, de linguística, não é curso ali. Né? É compartilhamento de vivência. Então, esse é um formato. Então, sugiro vocês darem uma olhada para a formação da nossa masculinidade, para o guia de masculinidade, esse romance da Conceição Evaristo, né? E um último que eu vou citar aqui, então, Conceição Evaristo, uma brasileira, e aí agora eu vou para Moçambique. Vocês estão vendo a literatura que eu estou trazendo aqui, hein? São de mulheres, né? Na linha bem de Lélia Gonzalez, que fala dessa América africana, né? É desse lugar que eu estou trazendo aqui umas referências para a gente poder olhar. Porque tem uma literatura hegemônica que a gente já conhece, cara. A gente já faz, né? A gente já conhece, e tem coisas boas, mas assim, vamos trazer umas outras coisas também? Tem um livro que chama Niket. Niket é N-I-K, K de quilômetro, I-T-C-H-E. Eu vou depois escrever até aqui. Chama Niket. A autora chama Pauline Tiziane. Depois eu até escrevo aqui. Gente, é muito parecido. Parece que a Conceição Evaristo e ela conversaram. Ela vai trazer, sim, a masculinidade também, em forma de romance, e essa arrogância, essa dor, essa fragilidade, que vem transvestida de arrogância. E aqui não quero também vitimizar situações algozes, não estou dizendo que esses algozes, eles são pessoas que não cuidaram das suas fragilidades. E que com isso a gente entende, mas não passa pano. Porque eu posso sim, e acho que acontece muito com a masculinidade, pela minha dor, eu causo dor. Então, isso é um erro, isso pode ser um crime. Não é porque eu não posso instrumentalizar a minha fragilidade como instrumento de guerra. O que está acontecendo na faixa de Gaza? Houveram reféns, vítimas, pessoas civis que foram aí sequestradas, algumas mortas pelo Hamas, né? E que são vítimas. Agora, o que Netanyahu está fazendo é tudo menos querer resgatar os reféns. Essa campanha de extermínio indiscriminado, que nós tivemos agora, semana passada, há poucos dias atrás, a morte de repórteres ali, né? 83% das pessoas mortas são civis, e na sua maioria, mulheres e crianças, é justificável, injustificável. Né? Então, assim, mesmo a minha fragilidade, Rai, não pode ser instrumento de guerra. Né? Eu sou assim, eu sou vítima de tudo, e por isso eu tenho o direito de fazer aquilo. Por eu ser oprimido, eu tenho todo o direito de ser opressor. Não se justifica, né? E aí, gente, eu acho que teria
inúmeras situações que nós estamos vivendo. Eu quero só ilustrar com uma ainda amarga, né? Um tema para mim muito forte, caro, é a questão. Na verdade, eu vou trazer duas. É o estupro e o perdão. São coisas. Para mim, o estupro, né? Como ele é um instrumento de dominação. E eu não estou aqui, e não estou fazendo apologia nem a favor nem contra, não é isso. Mas quando esse tema é colocado em pauta de discussão, quem discute isso são homens. As vozes e rostos que aparecem para uma discussão, e aí a Letícia até comentou agora há pouco ali, e às vezes até com um fervor religioso nisso, né? Em prol da vida, mas geralmente são homens buídos da sua masculinidade da maior maneira possível, esbravejando, porque sou a favor da vida, sou contra o estupro, e assim, em nenhum momento tem uma fala maciça de uma mulher ali, que assim, eu entendo que pelo menos alguns rostos que eu estou vendo aqui na tela, Carlos, Rai, Sérgio e Lúcio, nós não temos lugar de fala, de predomínio, de liderança nesse momento. O nosso lugar é de apoio e acolhimento. Apoio e acolhimento a uma discussão sobre o tema, a um encaminhamento. Quem vai ter o lugar de definição, pelo menos quem estou vendo aqui na tela, é Josi, Adriane e Cilei. Por quê? Sérgio, Carlos, Rai e Lúcio, nunca vamos passar isso no nosso ventre. Nós podemos ser violentados fisicamente. Nós podemos ser estuprados. Nós podemos ser pegos por um exército inimigo aí e ser essa forma de tortura. Isso pode acontecer. Mas nunca vai acontecer algo que pode acontecer com Adriana, Cilei e Josi, eventualmente. Ficar grávida. Então, esse dilema nos nossos corpos, nós nunca vamos passar por ele. Como é que nós podemos esbravejar e tomar a frente num lugar de discussão? Nós podemos... A gente participa. A gente pode questionar. Agora, roubar a cena, pensando no psicodrama, nós somos coadjuvantes. E pensando numa peça de teatro, pensando na mediação, que tem vários atores e atrizes envolvidas, né? Qual é o lugar de cada um? Eu não vou ser protagonista desse lugar, eu não posso ser. Porque se eu virar protagonista, eu viro ditador. Eu viro macho alfa. E eu não ajudo na discussão, na evolução dessa questão. O que fazer uma menina de 10 anos, que já passou, sim, das 12 semanas de regulamentação, e que foi abusada por um tio. Fato verídico, tá? Isso aconteceu alguns anos atrás e aconteceu recentemente. Será que dá para simplesmente anular o discurso e dizer sou a favor da vida, ela tem que manter a gravidez, se ela não quiser, ela dá? É simples assim? Então você está falando que ela tem que retirar? Ela tem que ser ouvida, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser respeitada em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não, eu não faço porque já passou. Não, isso é uma desumanidade. Né? Ela pode morrer também. Então, assim, acho que quais são as vidas que estão sendo cuidadas nisso? Todas merecem ser cuidadas. Mas eu estou trazendo aqui uma reflexão de que, assim, não é nosso lugar como homem, machos, alfas, aí, Rai, de ocupar o lugar da frente. E nem de se omitir. Porque é fácil também, né? A masculinidade tem uma palavra que a gente falou que combina com o biológico, né? Se a gente vai ver aí o leão e a leoa, eles copulam, mas depois o leão vai embora, né? Nós não somos... A gente desenvolveu o intelecto, né? A gente não sabe usar. A gente não aprendeu a segurar um martelo, a usar a inteligência artificial. Então, assim, eu acho que a gente é mais do que um biológico, né? Não dá para ser isso. E aí, gente... E a outra questão, acho que fala muito com as psicoterapias e a mediação, é a questão do perdão, né? De o perdão ser uma possibilidade muito bem-vinda, mas não ser uma imposição. Vamos imaginar a mesma situação do estupro. Alguém que foi violentada, que continua reiteradamente sendo, né? Esse opressor se mantém na mesma posição, e aí é dito assim, você tem que perdoar. Porque perdoar é nobre, né? Cadê a Letícia aí, né? Perdoar é cristão, perdoar... Então, assim, dá para eu aqui de fora impor isso? Eu entendo que eu, como homem, né? Como mediador, como psicoterapeuta, eu estou revitimizando a vítima. Tem condições... O perdão é uma possibilidade muito bem-vinda, mas não pode ser uma imposição. E eu vejo que tem hora que ele acaba ressoando
como sendo a meta final. Porque aí a minha cliente, né, o meu paciente, o grupo que está sendo mediado, a pessoa, vira meu caso de sucesso, né? Eu peguei uma coisa toda escangalhada, de abuso, não sei o quê, e eu consegui fazer de um jeito que, olha, Letícia, o amor venceu. Eles estão juntos, eles não se separaram, né? Eu não sei. Eu, Lúcio, tenho preferências. Não sou, nem entendo com o mediador, o psicoterapeuta, a professora. Até, olha, só acho, porque eu não sou mãe, nunca vou saber. Posso falar como pai. Nós temos preferências, nós temos gostos, nós temos opinião. Nós não somos uma tábua rasa. Não, eu sou neutro. Nós não somos neutro. A gente tem um time de futebol que gosta ou que não gosta, a gente tem uma cor que a gente gosta mais, tem um prato que a gente gosta mais, tem uma bebida. Tem aí um filho que a gente tem mais afinidades, porque parece que a conversa rola com mais fluidez, ele me atende mais. Então, assim, aí, Letícia, eu acho que isso tudo pode ser sinônimo de amor também. Então, tem pessoas que eu tenho mais afinidade, que eu gosto mais de conversar, porque flui. A gente se aprende junto, como a Silvia está falando, quero aprender, a gente aprende, então é mais fácil. Mas eu tenho que ter, se eu tenho consciência disso, eu não vou deixar que a minha preferência prejudique o outro. Se eu tenho preferência pela Adriane, menos do que a Cilei, eu vou levar isso em consideração, e nesse espaço, se eu fizer uma pergunta para uma, eu vou perguntar para outra também. Se eu não tiver atenção a isso, se eu achar que eu sou neutro, eu vou me referir sempre a Adriane, talvez. E se a Cilei começar a falar, eu corto o mais rápido possível. Se eu tenho consciência que eu tenho preferência pelas falas da Adriane, quando a Cilei falar, eu vou estar atento. Não vou me policiar, não preciso ter uma polícia aqui, não. Eu tenho que ter atenção e cuidado. E cuidado é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. E se não fosse minha mãe, e aprendi também com Gabriela Inácia, uma mulher negra de Minas Gerais, que ajudou minha mãe a criar eu e meus irmãos, que não sabia ler nem escrever. Cuidado, e que fazia pra gente aqui, Carlos, chupa essa, angu. Não era polenta, ela fazia angu. E quando eu fui ver a tia Seata, que tinha angu, eu falei, estou em casa, eu sei muito bem o que é isso. Então, acho que assim, cuidar da nossa masculinidade para poder cuidar da do outro, né? É estarmos atentos às nossas dores, sim, e que elas não podem ser instrumentos de guerra, e que elas têm que ser paliadas. E impor o perdão à vítima está ancorado em dogmas católicos. Eu não consegui ver tudo aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui. Que eu achei precioso aí que ela trouxe. Mas se você puder ler, se lê. Está fechado o teu áudio, Eu não percebo como amor, e sim uma distorção. Sim. Geni, em Descolonizando Afetos, trabalha essa perspectiva. Impor o perdão à vítima está ancorado em dogmas católicos de matriz colonial. Revitimizá-la, transforma a dor em culpa, silencia o trauma e perpetua a lógica opressora que deveria ser superada. Tá. Isso aí. E Letícia e Grupo, tem um documentário na Netflix da Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos. E ela vai falar muito disso, viu, Letícia? Né? Está falando de outras denominações religiosas, que, como você falou, o catolicismo, né? A coisa também tem um viés mais amplo aí também, né? Hoje, aí, de outras denominações. Então, assim, acho que vai bem na linha que você está contribuindo. Então, assim, olhar para isso, ver um documentário que é feito por uma mulher, não é o primeiro dela, tem outros ali bastante preciosos. Então, ali é uma aula do que nós estamos discutindo aqui sobre masculinidade avessa. Essa que nós estamos querendo reinventar. Então, assim, olha como é que essa troca vai ficando rico. Vocês querem complementar isso com alguma coisa mais didática, mais organizada? Esse documentário eu indico com muita precisão, da Petra Costa, né? E eu fecho com duas colocações de duas outras griots, né? Nós estamos fazendo 40 anos da publicação do livro Brasil Nunca Mais.
Para quem não sabe, esse livro Brasil Nunca Mais é as denúncias sobre a ditadura. O nome Nunca Mais, né? Como assim? Brasil Nunca Mais? Ninguém mais quer saber do Brasil? Não. Brasil, Nunca Mais. É uma referência a uma manifestação que teve na Argentina chamada Nunca Mais. Então, na hora de pôr o nome, já tinha lançado que era contra a tortura lá, a ditadura conseguiu ser mais terrível do que aqui. Então, vou pedir para a Cilei escrever aí, Brasil Nunca Mais. Tá? E depois, o que faltar aqui, vocês mandam, olha, entre em contato assim com o Instagram aí das pretas, tem gente que está no grupo de estudo, põe lá que a gente vai atualizando. Ó. Tem um grupo aqui, tem um grupo de WhatsApp, olha, eu acho que depois vocês fazem o que faltou aqui, onde é que a gente pode encontrar? Estou fazendo já o marketing. Então, assim, esse Brasil Nunca Mais, ele foi escrito há 40 anos atrás, e a gente sabe de diversos homens que ajudaram a escrever. Teve uma movimentação forte da Igreja Católica nesse momento com o Evaristo Arnes, com um outro reverendo, que me fugiu o nome também, que aí era da Europa, me fugiu o nome. Mas, assim, tem 3 brasileiros que estão vivos, né? O Frei Beto, que foi preso, exatamente. O Frei Beto, Paulo Venuti, também foi até ministro da Justiça, e Ricardo Quitoso, que é um colunista da UOL. Esse é um cadeirante colunista da UOL. Eles, eu pude ver há um mês atrás, no Memorial da Resistência, que fica no metrô Luz, aqui em São Paulo, lançando esse livro. Né? Tem até um podcast chamado Brasil Nunca Mais, que foi feito agora essa semana, então se você jogar onde você assiste podcast, você acompanha. E aí, gente, como é que foi feito isso? Em 79, a ditadura estava sobrevivendo sobre aparelhos. Né? Tava na UTI. Estava esmerecendo, não tinha mais como continuar do jeito que estava. E aí, eles começaram a ter alguns gestos de abertura, pseudo-aberturas. Um deles foi: o advogado de defesa de um preso político podia retirar processos, né, sobre o preso para poder ler. Como é que vai fazer a defesa se não puder ler? Mas é o seguinte, tem 24 horas para ler. E eram, assim, volumes, né? Vamos supor lá, Valéria era uma presa política, tinha 10 volumes, e a advogada da Valéria, tinha um dia para ler tudo. Aí que entra a ação dessas pessoas que começaram, isso em 79, não tinha internet, não tinha celular, não tinha scanner, tinha copiadora. Eles pegavam o processo, juntaram um grupo, um átomo social com umas 20 pessoas e tiraram cópia dos documentos na calada da noite. Isso foi virando um processo, né? E isso gerou 1000 páginas de documentário, que depois foi resumido em 300 no Brasil Nunca Mais. E agora, pasmem, naquela época, os militares, olha os homens como é que eram, colocavam com requinte de detalhe o que eles faziam com os presos. Coloquei no pau de arara, de ponta cabeça, por tanto tempo, fulano de tal, nome e sobrenome. Quer dizer, o que está naquele livro não é especulação, não é o que saiu no jornal, não, é documentação do Tribunal de Justiça Militar da época. As pessoas, assim, são falar, mas são burros. O Braga Neto acabou essa semana, acabou de arrumar um celular pré-pago, onde ele manda mensagem pelo torpedo, para não ser pego no Instagram, pro ex-presidente, ele manda mensagem e assina, Braga Neto. Então, assim, o modus operandi de se autoincriminar continua. Agora, por que eu estou falando tudo isso, gente? O que isso tem a ver com a nossa conversa? Tem a ver com masculinidade. Quem foi a pessoa que começou a mobilizar ações de defesa, de começar a enxergar isso, e de chamar todos esses homens que eu falei aqui? Ela se chama, já faleceu, ela se chama Eni Raimundo Moreira. Era uma advogada, deficiente física. Eu vou até colocar aqui, esse já...
Estou vendo onde é que eu escrevo. Aqui. Foi ela que reuniu todos esses homens que eu comentei, que foi ministro da Justiça. Ela foi uma advogada e falou, olha, está acontecendo isso, nós precisamos pegar isso e defender essas pessoas. Ela ia nos presídios e acompanhava os presos ali dentro. Então, assim, a gente está falando de um monte de coisa e que corre risco de ficar mais uma mulher, mais uma griot apagada. Então, assim, eu estou fazendo referência a nomes de pessoas que ajudaram tantos homens que estão aqui hoje a serem o que eles são, a não serem masculinizados tóxicos, né? E isso, para mim, faz uma referência à tia Seata, a Conceição Evaristo, que quem não conhece, quando puder, visite a pequena África, ali no Rio de Janeiro, e onde fica o Cais do Valongo. O Cais do Valongo, para quem não conhece, ele foi tentado ser apagado. A verdade era um lugar que os negros caminhavam, principalmente os tigres, que levavam barris de excremento que caía no corpo e manchava. Dom Pedro, quando foi receber a sua amada, que vinha de Portugal, pavimentou, então fez um outro piso para ficar bonito para a imperatriz chegar. E depois de um tempo, a ordem e o progresso pavimentou nos modelos de hoje. Quando foi fazer escavações para fazer progressos ali na região, descobriu-se esses pavimentos, descobriu-se corpos triturados ali. Então, assim, e aí um historiador que eu acompanhei, uma visita, falou assim, olha, na verdade a gente entende que essa história que tentou ser apagada e ocultada, ela veio à tona, ela emergiu. Então, acho que esse nosso trabalho aqui, o trabalho das pretas, é não deixar que as coisas fiquem soterradas, é que as coisas possam vir à luz. Então, o trabalho de mediador é ajudar que venha-se à luz, de psicoterapeuta, o que é de mais nobre, o que é de mais importante, que é a história e a vida das pessoas. E que elas possam seguir os caminhos dela com autonomia e respeito. Se for para ficar junto, que bom. Se não for, que dê liberdade, né? Que dê vida, para que a gente possa viver e seguir nossos caminhos. Falei que era 1 hora, até falei demais, passei da hora, vocês me desculpem, mas fiquei aqui emocionado de estar com vocês e querer compartilhar isso, tá? Lúcio, eu acho que você, né, é a palavra cuidado. Então, acho que você trouxe para nós o que é cuidar, né? Cuidar das pretas, cuidar das pessoas que estão aqui, cuidar das pessoas que estão por vir. Então, eu só tenho a agradecer por hoje. E a sua emoção também é minha emoção. Muito obrigada. Obrigada a todos que vieram e estejam conosco, né, nas nossas atividades. Sirlene. Sabe, Lúcio, essa frase última que você acabou de citar, não deixar que as coisas fiquem aterradas, né? Não, me emocionou demais. Essa frase cabe muito no nosso projeto, né, Dri? Sim. Porque o nosso objetivo é não ficar com aquilo que a gente aprende só para a gente, né? Que a gente possa contribuir para o discernimento, para uma, né? Para uma conscientização maior. Eu te agradeço do fundo da minha alma, viu? Muito, muito obrigada. E eu acredito que todos que estão aqui vieram pelo tema, né? Nós viemos também por você, Lúcio, porque nós te conhecemos, né? Mas falou em griots, a gente ficou antenados, né? Então, acho que todos que estão aqui têm muito a ver com isso, né? Com esse saber. Gente, muito, muito obrigada do fundo do meu coração. Em especial para você, Lúcio. Obrigado. Espero que quem é da casa tenha contribuído para uma reflexão. Quem está chegando agora, que se sinta estimulado para fazer novas visitas aqui. E eu também quero voltar mais vezes, assim também, para poder também tá acompanhando quem vier trazer uma fala, uma consideração. Eu só quero agradecer, Lúcio, sua rede. porque foi riquíssimo tudo que você trouxe nesse momento do aprendizado. Eu
eu sou velho na idade, mas sou novo no psicograma. Por isso, quando eu disse que eu estava aprendendo, Lúcio, com mais experiente, é porque eu sou novo, só tenho 3 anos de psicograma. Eu me formei com 62 anos de idade na psicologia e abracei o psicograma porque eu conheci uma psicogramacista maravilhosa aqui de Brasília, que me orientou no meu TCC, e eu me apaixonei e terminei a pós-graduação pela ABP em psicograma, que eu também me apaixonei e sou apaixonado pelo psicograma. Principalmente, eu sou moreniano, bubeniano e Fonseca, todos aqueles que a gente aprende, e você trouxe maravilha, muito obrigado mesmo. E eu agora vou ser raiano. Porque só faz sentido se a gente sair daqui com um pouquinho um do outro, uma da outra, né? Se a gente puder levar. Eu vou ser Luciane. Tá feito então, tá combinado. Eu deixei meu nome completo, que como eu estou no Instagram, e esse ateliê também é Instagram. Fala, Silvia. Eu queria falar. E manda a bibliografia de todos que foi citados. Tá bom, manda sim. Fala, Silvia. Eu tô assim, muito emocionada, muito mesmo. Porque quando vocês falam do griot, dessa questão, eu lembrei de uma pessoa maravilhosa que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, que ela se chama Raimunda Luzia de Brito. Ela é uma mulher negra, pobre, que precisava andar de pé no chão para chegar até a escola. E ela, para mim, ela é uma referência de mulher negra aqui, advogada, assistente social, que teve que provar por A mais B que ela tinha direito a fazer mestrado na universidade onde ela era professora. E me deu uma saudade muito grande. Então, a minha referência de mulher negra é a professora Luzia. Aprendi muito com ela, muito. Então, nós temos aqui uma mulher maravilhosa também. E gratidão a todos. Gratidão por permitir eu participar desse grupo junto com vocês. O Dan vai fazer leitura de mulheres negras, de livro de mulheres negras. O Dan? 25 a 29. Ai, gente. Quem vai... Tem alguém falando? Lúcio, foi muito bom te escutar. Tá dando para escutar? Sim. Foi muito bom te escutar, né? Eu já participei de vivências com você e hoje foi assim uma delícia, né? O tempo passou muito rápido e assim saio com essas reflexões mesmo que você disse, né? Que trouxe para a gente, mas assim muito aquecida, sabe? Para buscar isso. Então foi um presente na sexta-feira. Gratidão. A mim também, obrigado. Vamos lá, comer? Amanhã, passagem de ônibus é 0,800. Eu não janto. Rai, tá fazendo o teu som aí, viu, Rai? Então tá bom. Então vamos fazer os nossos gratidões. Um abraço para vocês. Então, até uma próxima oportunidade, viu? Beijão. Obrigado. Tchau. Namastê. Obrigada. Namastê.